Olá pessoal, tudo bem? Eu vou trazer hoje para vocês uma videoaula sobre a escolha e delimitação do tema e uma segunda videoaula sobre a escrita do problema e da justificativa da pesquisa. Semana passada foi um pouco mutuado, né? Por causa da devolutiva da prova e também porque vocês ainda tiveram outras provas na semana passada, certo? Então, estou trazendo novamente esse tema que já foi abordado na turma matutina, mas também serve para vocês como revisão e para a noturna, então, para aprendizado, certo? Então, nós estamos agora iniciando um momento em que nós vamos falar sobre o trabalho prático de vocês, mais especificamente o trabalho de conclusão de curso. E aí, a primeira coisa e o primeiro desafio é que nós temos que escolher e delimitar o nosso tema. Aí chamo a atenção a vocês que o tema está inserido em uma área de conhecimento. Nós podemos ter como área de conhecimento, por exemplo, a saúde da mulher. Essa é uma área de conhecimento bastante ampla. Nós poderíamos pesquisar vários temas dentro dessa área de conhecimento. Então, é importante que nos delimitamos essa área de conhecimento a algo que nos interessa. Nesse sentido, o tema ele tem que ser específico, então ele tem que focar alguma coisa que vocês gostariam de pesquisar, e é importante que ele tenha o interesse de vocês. Vocês não vão conseguir se envolver com o seu trabalho de conclusão de curso se o tema que vocês escolhem é uma escolha por força, né? É uma escolha que não surge comprometimento, envolvimento de vocês com esse tema. Então, busca um tema que tenha utilidade. Nos slides está escrito caráter pragmático, né? Mas é a questão da utilidade. Aí, nesse sentido, eu sugiro que vocês consultem um pouco aquele primeiro documento que nós vimos sobre as prioridades de pesquisa do Ministério de Saúde, do SUS, né? Com os 14 eixos e aí os subtemas de pesquisa que são nesse momento relevantes, em 2018 levantados, né? E que vocês, além disso, especificam um tema que tenha interesse de vocês. E aí vocês têm várias alternativas de definir esse tema. Vocês podem ir para um interesse pessoal, um interesse profissional, algum problema que vocês veem na prática do trabalho de vocês e que vocês querem explorar mais, ou vocês podem levar em consideração pesquisas e estudos já realizados e que necessitam ser aprofundados, que precisam ainda responder outras perguntas de pesquisa. Como que nós vamos delimitar, então, o nosso tema de pesquisa? Delimitar significa que a gente vai limitar o espaço, que a gente vai restringir aquilo que vai ser pesquisado. Se vocês pensam na saúde da mulher como um bolo, numa confeitaria em que vocês poderiam comer um pedaço de bolo, a saúde de mulher vai ser esse bolo inteiro. A enfermagem vão ser todos os bolos disponíveis na confeitaria. Vocês já escolheram o bolo, saúde da mulher, um bolo de chocolate. Vamos supor que seja isso. Só que você não vai conseguir de comer o bolo inteiro. Então, você tem que delimitar um pedaço que seja viável, de que você consegue consumir o bolo, né, o pedaço desse bolo, ou seja, aplicada à pesquisa, um pedaço, uma área, um tema, um assunto específico em que você consegue se debruçar, aprofundar e que você consegue se interessar e que você consegue terminar dentro do tempo determinado para esse trabalho de conclusão de curso.
certo? Quanto mais delimitado o nosso tema, isso vai facilitar a nossa investigação e a discussão daquele tema. Tem uma diferença entre o tema e o título. O tema, ele vai envolver a problemática que nós vamos pesquisar, né? Nesse sentido, o tema não é variável. Já o título, ele pode variar de acordo com o título do nosso trabalho pode variar de acordo com o nosso progresso deste trabalho, né? Às vezes a gente no início falou, eu queria HIV e imunidade. Mas esse título não chama atenção. E aí, ao longo do tempo, você se debruçando sobre esse tema, você escolhe um tema que captura mais a atenção do seu leitor, ou então do seu orientador, ou aquela pessoa que está na sua banca. Um exemplo aqui para a formulação do nosso tema. Um tema possível poderia ser o atendimento médico a pacientes com fibromialgia, dentro da área de conhecimento de fibromialgia, certo? E aí vocês vão realizar uma busca na literatura, analisar as publicações sobre fibromialgia, atendimento médico. Vocês, com isso, tenham maior informações e vocês conseguem restringir melhor esse tema e como que vocês poderiam pesquisar esse tema. A ideia aqui é que vocês vão achar respostas para um problema de pesquisa que vocês vão formular. Aí vem a pergunta, mas professora, eu nunca trabalhei com bancos de dados ou nós já trabalhamos com banco de dados, mas nós não lembramos. No conjunto de slides que já estão disponíveis para vocês, vocês vão achar no slide 8 o link para a biblioteca. E dentro da biblioteca nós temos várias bases de dados disponíveis, tanto bases de dados de acesso aberto, como é o exemplo do Cielo, e bases de dados que têm um acesso restrito. O que significa isso? Quando nós usamos a base de dados que está aberta, nós podemos usá-la em qualquer lugar e nós tenhamos acesso ilimitado a toda a informação que está disponível nesses bancos de dados. Agora, quando nós estamos falando de bases de dados que têm acesso restrito, eles foram contratados, o Uniceplac pagou um valor X para que nós tivéssemos acesso a esses bancos de dados. E para que a gente tenha acesso a esses bancos de dados, provavelmente vocês vão ter que estar logados dentro da rede do Uniceplac, ou seja, eu sugiro que para isso, então, para usar esses dados, que vocês estejam na biblioteca mesmo. Um exemplo de um banco de dados que está restrito, o ProQuest, que vocês têm acesso, e eu vou dar exemplos aqui como que vocês podem procurar. No slide 9, vocês vão perceber que tem aí uma captura de tela, e eu já cliquei aí em periódicos acadêmicos. Aí, uma vez escolhidos periódicos acadêmicos, nós podemos buscar dentro desses periódicos acadêmicos. Como que nós vamos buscar? Se nós temos palavras compostas, essas palavras compostas têm que estar entre aspas. Exemplo, estudos epidemiológicos. Se eu não coloco, abre aspas, estudos epidemiológicos, fecha aspas, ele vai pesquisar separadamente estudos e epidemiológicos. Vocês podem pensar em outras palavras que sejam mais relevantes para a pesquisa de vocês, né? Saúde mental, por exemplo, né? Eu tenho que colocar as aspas para que ele não separa saúde e mental. Para mim é importante que ele busque essas duas palavras em conjunto. Segundo,
Para que eu possa restringir melhor a minha pesquisa, eu vou usar operadores lógicos. Esses operadores lógicos vocês podem visualizar no slide 10. E no slide 10, nós temos vários operadores lógicos. As que são mais usados é o "e", que é o primeiro, o "ou", que é o segundo, o terceiro, que é o "não", e o quinto, que é "não ou". Eu vou aqui, com os exemplos mesmo dos slides, explicar o que significa. Se eu coloco dentro daquela máscara de busca HIV and imunidade, ele vai me buscar todos os artigos que citam tanto HIV, como também imunidade. Ele não vai me apresentar artigos que só citam um ou outro. A segunda opção é o OR, HIV ou imunidade. Se eu coloco o OR, ela vai me colocar tanto artigos que falam sobre HIV, quanto artigos que falam sobre imunidade, e não necessariamente esses artigos precisam citar HIV e imunidade, certo? A terceira, que é o NOT, HIV, NOT imunidade, que é a ideia de que você exclui da sua busca determinados assuntos que não te interessam. Vamos supor que você quer pesquisar HIV, mas você não quer saber sobre imunidade. É uma outra coisa que te interessa. Então, você tem que restringir a busca colocando HIV. Eu quero saber sobre HIV, mas eu não quero saber sobre imunidade. Então, o operador lógico que eu vou usar é HIV not imunidade. Que é o não em português, certo? E o quinto, que é o NOR. Isso acontece quando nós vamos ter várias possibilidades de NOT, né? Eu quero, em português seria nem, né? Na verdade, HIV, nem eu quero saber sobre HIV, mas eu nem quero saber sobre imunidade e nem sobre prevenção. Eu tenho outra área de interesse. Só que em inglês, e essas bases funcionam com os operadores de inglês, nós vamos usar o NOR. Então, a sua atividade para a próxima semana vai ser que, a partir da busca em base de dados e utilizando esses operadores lógicos, vocês definem o assunto da sua pesquisa, o tema da sua pesquisa. Essa é a primeira atividade. Tudo bem? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.